money, 'cause a winner don't quit on themselves. Olá, eu fui convidada pela Liga Acadêmica Direitos Humanos e Democracia da UFES para falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês, gravando esse vídeo sobre liberdade religiosa, sobre intolerância religiosa, certo? Tentarei ser concisa, até porque o tempo é breve. Então, para a gente falar sobre essa temática, né, que dialoga diretamente com direitos humanos, é preciso a gente lembrar que o Estado Democrático Brasileiro se constitui em um Estado laico. E o que é que isso significa? É importante compreender que a laicidade estatal, né, o fato de ser um Estado laico, não significa um Estado anti-religião, não significa um Estado que vai embaraçar, dificultar o exercício dessa ou daquela religião, muito pelo contrário. Então, quando falamos de Estado laico, queremos nos aproximar da ideia de um Estado neutro na perspectiva religiosa, no sentido em que nem irá dificultar, né, embaraçar, mas também não irá favorecer esse ou aquele outro credo religioso. É um Estado que não vai promover qualquer tipo de distinção, de diferenciação, de favorecimento ou prejudicar essa ou aquela religião. Então, falar de Estado laico seria trazer, né, a ideia de neutralidade quanto à perspectiva religiosa. A religião cabe à esfera íntima de cada indivíduo, certo? É um direito fundamental que está previsto na Constituição, no seu artigo 5º, e dialoga diretamente com a intimidade, né? Aquilo que há, muitas vezes, de mais caro para o ser humano na sua esfera íntima, a perspectiva de professar uma fé ou fé alguma, né? Porque quando falamos de liberdade religiosa, também estamos falando da garantia quanto à opção pelo ateísmo, por exemplo. Então, não temos no Brasil, né, uma religião oficial, já tivemos tempos atrás, não temos mais, e a ideia então de laicidade vai dialogar diretamente com a inexistência de hierarquia entre as religiões, a inexistência de favorecimento dessa ou daquela, e também na perspectiva de não criar dificuldades ou embaraços, tratar de maneira igualitária todos os segmentos religiosos, certo? E daí, né, falando, partindo dessa premissa que o Estado brasileiro é, portanto, um Estado laico, dentro dessa laicidade também está, portanto, a garantia, o respeito à liberdade religiosa, né, a liberdade de crença, a liberdade de consciência. Nós vamos encontrar no artigo 5º, o inciso 6º da nossa Constituição, que assim determina: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, quando a gente para analisar esse dispositivo, é possível perceber, né, que dentro da ideia de liberdade religiosa nós temos desdobramentos, né? Existe a previsão quanto à inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, também a garantia, né, ao livre exercício de cultos religiosos. Então nós temos também a liberdade de culto, dentro disso a proteção aos locais de culto, né? Então, falar em liberdade de culto, do exercício da fé, também indispensável garantir a proteção a esses locais de culto, e nós vamos encontrar também a proteção, né, a esse direito à liberdade religiosa na Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai dizer que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar essa religião ou crença, e aqui é extremamente importante, nós vamos falar sobre isso, a liberdade de manifestação, né?
Então, a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Isso nós encontramos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, então também essa premissa fundamental, né? E aí eu quero agora trazer um destaque ao que diz respeito à liberdade de expressão religiosa, porque falar sobre liberdade de expressão religiosa é falar também, né, sobre, digamos, o seu oposto, que é a intolerância religiosa. Bom, dentro da liberdade religiosa, existe também uma garantia ao direito de liberdade de expressão religiosa? Sim, com certeza. E nessa liberdade de expressão religiosa, então, é permitido, por exemplo, críticas, né, a outros dogmas religiosos, a possibilidade de você exaltar, né, os seus dogmas religiosos, né, os seus fundamentos religiosos em detrimento, né, de outra crença. Isso tudo faz parte da liberdade de expressão na perspectiva religiosa e até aí tudo bem. E quando falamos de liberdade de expressão religiosa, falamos também sobre uma prática chamada proselitismo. Proselitismo religioso, ele é um desdobramento da liberdade de expressão religiosa. E em que consiste, né? O que é o proselitismo? O proselitismo religioso, ele é intrínseco, especialmente a religiões de caráter salvacionistas, né? Aquelas religiões em que, dentro de seus dogmas, né, dentro da sua crença, existe a ideia quanto à necessidade de salvação, de salvar o próximo, de conversão. Então, o proselitismo religioso está diretamente relacionado à ideia de conversionismo, né? Então, algumas religiões, para algumas religiões, não basta o fiel exercer a sua fé no íntimo ou mesmo no seu agrupamento, mas é necessário ir além, é necessário converter, né? Converter para salvar pessoas inclusive de outras religiões, né? Que acreditam que em outros dogmas, né? Em outras ideias religiosas, e há necessidade, portanto, de convertê-las àquela crença, porque só assim serão salvas. Então, temos também, de maneira muito íntima relacionada à ideia de proselitismo, uma perigosa ideia de verdade absoluta, verdade única e verdade absoluta. E é nesse ponto que o proselitismo, enquanto liberdade de expressão religiosa, ele pode, muitas vezes, extrapolar, né, essa esfera de liberdade de expressão religiosa e desbancar para o que nós chamamos de discurso de ódio, né? Então, como é intrínseco, né, muito próximo do proselitismo, essa ideia de salvar, de converter para a minha fé, porque a minha fé é a verdadeira. Então, a ideia de verdade absoluta anda de braços dados com o proselitismo. É nessa perspectiva que, infelizmente, em nome desse direito de expressão religiosa, que de fato é um direito de liberdade de expressão religiosa, o proselitismo, mas em nome disso, muitos fiéis, muitos religiosos, infelizmente, ultrapassam, né? Ultrapassam o limite daquilo que é garantido como o livre exercício, né, da liberdade de expressão religiosa, e passam a proferir um discurso de ódio em relação àquela crença que é diferente, né? E aí, nessa perspectiva, nós adentramos no campo da intolerância religiosa, que é crime, né? É crime previsto em lei. Nós temos aí a Lei 7716 de 1989, chamada Lei CAO, que vai prever lá, inclusive no seu artigo 1º,
Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20 da Lei CAO. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, quando o fiel, né, sob o manto do proselitismo, né, sob o argumento de que está ali exercendo a sua liberdade de expressão religiosa, ele passa a proferir o discurso de ódio contra o outro na perspectiva de o fiel de uma outra religião, ou mesmo aquele que não professa fé alguma, e passa, por exemplo, a diminuir, a desqualificar, a demonizar, né, essa crença do outro, aí nós podemos estar diante da situação em que se extrapolou o proselitismo enquanto direito de liberdade de expressão religiosa e se adentrou no campo da intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa vai falar aí sobre práticas, atitudes ofensivas em relação a uma determinada religião, o tratamento agressivo, o tratamento desigual, a desqualificação, né, de determinadas crenças, a demonização de determinadas crenças. Aí nós estamos entrando no campo da intolerância religiosa, que é crime previsto em lei. E aí eu quero destacar para vocês, porque coincidentemente, né, essa semana saiu essa notícia, essa semana coincidiu com o convite que a Liga me fez, uma decisão do dia 26 de novembro, né, então agora bem recente, do STJ. Para STJ, mero proselitismo religioso não pode ser confundido com crime de intolerância. Então nós temos aqui uma decisão recente da 5ª turma do STJ, que absolveu o homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por crime de intolerância religiosa, sob o fundamento de que os fatos imputados a ele não constituem infração penal. Resumindo, qual foi o caso? O réu ele foi acusado de praticar discriminação contra religiões de matriz africana, o que é um cenário muito comum no nosso país, né? Ao publicar em redes sociais mensagem questionando o fato de a Universidade Estadual de Londrina, sob a justificativa de que o Estado é laico, ter vetado a realização de uma missa em suas dependências, ou seja, a universidade não permitiu a realização de uma missa sob o argumento de que o Estado é laico, então, portanto, não seria possível favorecer, né, determinada religião permitindo a missa ali. Aí o que foi que aconteceu? Na mensagem, né, do réu, ele se referiu a uma peça de cunho cultural e religioso apresentada na cidade de Londrina durante a Semana da Pátria, tratando sobre o mito Yorubá. E ele se referiu a essa encenação, né, essa apresentação como macumba. E aí, portanto, o Ministério Público do Paraná denunciou, né, como prática de intolerância religiosa, chegando ao STJ. O STJ entendeu que o réu não extrapolou os limites do proselitismo, os limites da liberdade de expressão religiosa, porque, segundo entendeu o STJ, citando o precedente do STF, né, o STF tem precedente firmado, quem tiver interesse, o RHC 134.682, e nesse precedente do STF, ele caracteriza o delito de intolerância religiosa através da presença cumulativa de 3 requisitos: a afirmação da existência de desigualdade entre os grupos religiosos, defesa da superioridade daquele a que pertence o agente, né? Então aí uma desqualificação na perspectiva de que existem religiões superiores e religiões inferiores, né? E tentativa de legitimar a dominação, exploração e escravização dos praticantes da religião que é objeto de crítica, ou ainda a eliminação, supressão ou redução de seus direitos fundamentais. Então, de acordo com o precedente firmado pelo STF, para restar caracterizado o crime de intolerância religiosa, a necessidade da presença cumulativa desses três elementos, desses 3 requisitos, e a 5ª turma do STJ, então, nesse caso, recentemente decidido,
não identificou a presença cumulativa desses 3 requisitos, certo? Então, eu coloco aí como sugestão, já que não posso me alongar muito nesse vídeo, que vocês pesquisem, né, sobre essa recente decisão tratando sobre proselitismo religioso, é o RHC 117539, certo? E que eu particularmente enxergo com preocupação, porque esses 3 requisitos, né, citados aí no precedente do STF, são extremamente subjetivos, né, e a interpretação quanto à intenção do agente na prática, né, em desqualificar, em diminuir, né, em manter uma situação de dominação de uma religião em relação a outra, na prática é muito difícil essa caracterização de elementos tão subjetivos, e isso me preocupa na perspectiva de que decisões nesse sentido acabem simplesmente perpetuando, né, a prática da intolerância religiosa, que é tão comum no nosso país, infelizmente, e direcionada a um grupo específico, né, um grupo de, digamos, de religiões ditas como contra-hegemônicas e que no seu dia a dia sofrem com inúmeras práticas agressivas de desqualificação, de demonização, de diminuição, né, de busca pela eliminação dessas religiões contra-hegemônicas e resistentes, inclusive, e me preocupa, aqui uma impressão pessoal, me preocupa decisões nesse sentido, como essa recente agora de novembro do STJ, mas eu deixo a provocação para vocês, para que vocês pesquisem e se aprofundem sobre o tema. Eu já extrapolei aqui meu tempo, já falei demais, mas basicamente era isso. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre liberdade religiosa, né? Então partimos da ideia de Estado laico, chegando ao direito fundamental à liberdade religiosa, que também encontramos na Declaração Universal, né, de Direitos Humanos, e puxando para especificamente um recorte da liberdade de expressão religiosa, tratando sobre o proselitismo e o quanto essa prática, né, ela pode dar margem ao crime, né, de intolerância religiosa, ao discurso de ódio, né, sobre esse manto de proselitismo, e o quanto devemos estar atentos a não permitir que situações assim aconteçam, se perpetuem, certo? Então era isso, espero ter contribuído ao diálogo e venho também exaltar o trabalho realizado por essa liga e incentivá-los que continuem nessa busca, nessa construção dentro do universo do direito, tá bem? Então, até logo.